Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre clareamento. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-los pelo feedback que vocês estão me dando e pelos temas sugeridos. Eu tenho recebido várias mensagens pelo YouTube, principalmente pelos directs no Instagram, me sugerindo alguns temas para eu falar em vídeos, né? E alguns temas até eu já falei no Instagram um tempo atrás. Porém agora, né, no meu canal do YouTube, eu tenho oportunidade de fazer um vídeo mais completo sobre determinados assuntos. Vou seguir uma sugestão hoje e vou falar um pouquinho mais sobre clareamento. O clareamento, ele é indicado para alguns pacientes que têm a intenção de clarear os seus dentes. Ele não é indicado para todo tipo de paciente. Por isso a importância de sempre passar no dentista previamente para uma avaliação, para a gente saber exatamente qual tipo de tratamento é indicado para aquele paciente, para aquele determinado dente. Então, por exemplo, dentes que são feitos canais, que tem canal tratado. Nesse tipo de dente, por mais que a gente faça um clareamento externo nele, geralmente esses dentes são mais escurecidos. Então, esses dentes, eles devem ter como tratamento um clareamento interno. A gente abre, né, na porção de trás do dente, coloca um material dentro do dente para que dentro desse dente haja uma reação química que clareie o dente. Já o clareamento externo, ele existe dois tipos. Ele tem tanto o caseiro quanto de consultório. O clareamento caseiro, o dentista molda o paciente com aquela massinha, né, que geralmente os pacientes não gostam, e a gente manda fazer uma moldeira própria para aquela boca. E o dentista dá para o paciente um kit de moldeira e mais o produto de clareamento que o dentista compra e dá para o paciente. Essa é outra importância da visita do paciente ao dentista, porque é o dentista que vai saber qual é o material adequado para aquele tipo de tratamento. Ele dorme algumas noites, ao redor de 10 a 15 noites, com aquela placa e a gente instrui o modo de usar. Então o paciente pega a placa, coloca o gel clareador dentro da placa e coloca para dormir. Dependendo da concentração do gel, o paciente que precisa ficar de 4 horas, 6 horas ou 8 horas com aquele gel no dente para que a gente tenha o efeito desejado. E após essas sessões de clareamento, o paciente já percebe uma grande melhora na coloração do dente. Um outro tipo de clareamento é o clareamento feito no consultório. É importante o paciente saber que antigamente os clareamentos feitos em consultório, eles eram feitos a laser. Antigamente os produtos usados no consultório precisavam da luz do laser para serem ativados. Hoje em dia, a gente não precisa mais do laser para fazer o clareamento. O laser ele pode ajudar sim em outras coisas, como por exemplo na sensibilidade do paciente. Ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele pode melhorar na sensibilidade, né, na dor daquele paciente durante o procedimento e até mesmo no pós-operatório. Porém, não existe clareamento hoje em dia que necessita obrigatoriamente do laser para ser efetivo no sentido de clarear o dente. Hoje em dia, nós já temos um preço muito mais acessível do clareamento, justamente por conta de que os materiais não precisam do laser mais. No clareamento no consultório, apenas o dentista manipula o gel. Como que funciona? O paciente vem até a consulta, a consulta dura aproximadamente 1h30. A gente protege a gengiva, a gente afasta a boca do paciente, protegemos para que o gel não escorra, porque se escorre na gengiva, pode haver algum grau de queimadura. O gel ele foi feito para o dente, então ele não pode encostar na gengiva. Nós protegemos e aplicamos o gel. E aproximadamente o paciente fica, de acordo com o produto, a gente tem o tempo certo que o paciente fica com aquele gel. E depois, no final, a gente remove o gel, passa um flúor, faz um polimento do dente e já tá tudo ok. O paciente sempre pergunta se realmente o clareamento causa sensibilidade. E sim, ele causa sensibilidade, tá? Eu não vou mentir para vocês e muito pelo contrário, eu sempre deixo isso muito bem claro para o meu paciente, que o clareamento ele deixa o dente sensível, ele pode muitas vezes doer realmente, tá? Mas um cuidado que eu tenho eu sempre medico o meu paciente antes de fazer um clareamento. Então, com o medicamento já tomado antes, a gente consegue ter um sucesso maior aqui no tempo que o paciente aguenta ficar com o gel na cadeira. E em casa também, se o paciente tem algum tipo de sensibilidade, eu vou medicando para que ele consiga fazer até o final de uma maneira satisfatória, sem sofrer. Alguns cuidados que você tem que ter durante o clareamento. Evite de comer coisas com corantes, né? Comer ou beber, como por exemplo, suco de uva, refrigerantes escuros, molhos vermelhos, tudo que tiver pigmentação. E principalmente para quem fuma. O paciente pode fazer o clareamento,
só que ele vai durar menos tempo. Então o paciente pergunta, quanto tempo dura o clareamento? A gente não consegue responder isso para o paciente. O clareamento ele vai ser efetivo, ele vai clarear, porém em cada paciente dura um tempo, porque depende dos hábitos que o paciente tem em relação à alimentação com corante ou não, bebidas com corante ou não, fumar ou não, né? Então isso varia muito. E quanto que o dente clareia no clareamento? A gente também não tem como ter uma escala de saber quanto que aquele dente vai clarear. Só fazendo mesmo o clareamento, porque cada dente reage de uma maneira. Outra coisa importante para falar para vocês, que o paciente sempre me pergunta, doutora, qual é o melhor tipo de clareamento? Qual é o mais efetivo? Uma resposta que eu tenho aprendido e passado aos meus pacientes. O melhor tipo de clareamento é aquele que a gente associa os dois. A gente acaba fazendo uma sessão no consultório para dar o início do clareamento. A gente dá aquele start no clareamento e depois a gente chega na cor através do clareamento caseiro. Quando a gente vai fazer um tratamento de clareamento, normalmente nós iniciamos através de uma limpeza, né? A gente limpa, eu limpo, né, toda a boca do paciente através de uma raspagem, uma profilaxia, e depois se o paciente tem restaurações para fazer em resina, eu faço o clareamento antes para depois trocar as resinas, porque as resinas, as coroas de porcelana, por exemplo, ou mesmo as resinas compostas, que são os materiais que a gente usa para restaurar os dentes no consultório, eles não clareiam com o clareamento. Então outra dica importante é, você tem que clarear o seu dente antes de fazer as trocas das restaurações, para que quando o dente acabe de clarear, a gente veja a cor correta do dente para já fazer as trocas das restaurações de acordo com a nova cor do dente. Então a gente tem que se ligar nisso também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisinha que vocês precisarem é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo da dentista para vocês e tenham uma ótima semana.